Fala, trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu vou responder uma solicitação de um aluno que mandou uma sugestão de vídeo no YouTube. E eu vou te mostrar essa sugestão agora. Vamos ver aqui na tela. Essa foi uma pergunta do Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Cara, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua sugestão de vídeo. Tá? E ele fala o seguinte: depois de um certo tempo no trading, as entradas nas operações ficam relativamente ok. E o desafio a partir daí pode ser na parte do gerenciamento durante o trade e a saída final. Fala um pouco sobre isso. Abraço. Jonathan, obrigado pela sugestão. Esse tipo de sugestão é sempre importante porque me ajuda, é claro, a entender aquilo que vocês querem saber, eu gostaria que eu falasse. Tá? Então, você que está me ouvindo aqui, né? Nesse vídeo, você tem essa liberdade de você poder mandar uma pergunta como essa que o Jonathan fez, tá? Ou sugestão de vídeo, às vezes não é uma pergunta. Cara, tipo, queria que você falasse mais sobre tal coisa. E aí, eu vou fazer esse vídeo para você, tá bom? Então, veja bem, o que o Jonathan está dizendo aqui, tá? O Jonathan opera faz bastante tempo, inclusive já participou de treinamentos meus, inclusive treinamentos presenciais, tá? Então, vamos lá. O que ele está dizendo aí? Cara, depois de um certo tempo, identificar as possibilidades de entrada no mercado, né, fica relativamente fácil. Mas, né, a partir daí, o desafio é o gerenciamento durante a operação e a saída. Vamos desenhar um pouco. Muito bem. Isso que o Jonathan acabou de mencionar nessa sugestão de vídeo, eu chamo de gerenciamento in trade. Gerenciamento in trade, dentro da operação. Então, nós temos basicamente 3 momentos de todas as operações que a gente faz no mercado financeiro, ok? Nós temos um momento, vamos fazer um esqueminha aqui, vamos escrevendo um pouquinho. Nós temos o gerenciamento pré-trade, que basicamente é a análise que a gente faz, né, das operações. Nós temos durante e podemos ter o pós-trade. Então, nós podemos ter essas 3 fases. Obrigatório, né, para qualquer pessoa que vai operar no mercado financeiro, essas duas aqui, pré-trade e durante o trade. Tá? O pós-trade pode ser que ele não exista, ok? Se você não tem pós-trade, tá errado, mas, enfim, pode ser que não exista um gerenciamento aí dessas operações. E o que o Jonathan mencionou é durante isso aqui, né? Ou o in-trade, o gerenciamento durante o tempo que você está na operação. Veja bem, vou dar um exemplo da estratégia da zona extrema, tá? A estratégia da zona extrema, ela tem regras muito específicas, muito bem definidas, bem delineadas. Você sabe exatamente a hora de comprar, de vender, a hora de sair, você sabe todos os detalhes. A estratégia zona extrema, ela é uma estratégia mecânica. Também pode ser transformada em uma estratégia discricionária ou com alguns elementos, né, mais abertos à possibilidade de interpretação. Mas o core dela, o ponto principal dela, ela tem regras muito específicas, bem definidas. Beleza? Então, por exemplo, quando se trata da estratégia da zona extrema, nós sabemos exatamente o que fazer em cada situação, em cada momento. E isso nos dá muita clareza na hora de operar. Ok? Portanto, identificar a entrada não é exatamente o problema. O pré-trade aqui, especificamente, a gente pode falar de rotina, análise de notícias, análise dos pontos de interesse que você julgar mais importante e etc. Então, o pré-trade aqui é aquilo que acontece antes de você tomar a decisão de entrar na operação. Beleza? Então, o pré-trade, vamos dizer que tem uma barreira aqui entre o pré-trade e o in-trade, né, durante o trade, que é exatamente toda a análise que se faz de notícia, de suporte e resistência, de tendência, de correlação, tudo que você faz aqui, né, análise de risco e etc. Tudo que você faz aqui está antes da operação. Depois que você entrou na operação, essa barreira, podemos dizer, vou até colocar de outra cor, esta barreira aqui a gente pode entender como sendo, né, o botãozinho de compra aqui, ó, né, o nova ordem. Essa aqui pode ser o limite entre as duas, tá? Entre esses dois momentos. Depois que você entrou na operação, o que o Jonathan está dizendo é o seguinte: identificar a operação é algo relativamente fácil. Porém, depois de um tempo, fica complicado você fazer essa gestão durante a operação.
tá? Então vamos trocar esse nome aqui, deixar in trade, né? Muito bem. E o que nós temos no gerenciamento in trade? O que acontece aqui, tá? Aqui acontece a gestão da operação, né? Gestão do trade. Em que sentido? Cara, manter a operação ou fechar? E isso é uma coisa que pode ser desgastante, tá? E eu diria que é mais ou menos a isso que o Jonathan está se referindo quando ele fala a essa situação um pouco mais complexa. Por quê? Por que pode ser desgastante? Porque cada segundo, a cada momento que você está na operação, se você não tiver um psicológico preparado, você pode estar se questionando constantemente se você deve fechar a operação. Será que agora o mercado vai continuar? Será que vai cair? E etc. Portanto, a sua mente, vamos falar assim em termos psicológicos, ela pode entrar em estado de loop. Tá? O que é loop? É basicamente você ficar girando em torno de um assunto, né, de forma recorrente e você fica executando aquela tarefa. Um robô, por exemplo, um software que está em estado de loop, né, o que ele faz? Ele fica executando a mesma tarefa constantemente. Ele está em loop. Então ele vai lá do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C. Vamos fazer assim, ó. Isso aqui é um exemplo de um loop, tá? Imagina que nós temos essa sequência. Então vai do ponto A ao ponto B. O ponto B manda para o ponto C. O ponto C manda para o ponto D. E o ponto D manda para o ponto A de novo. E aí o ponto A manda para o ponto B e assim por diante. Isso é um loop. Ele fica girando, tá, dentro de uma sequência. Agora pegamos isso aqui e vamos para o estado mental. Quando você está numa operação, tá, principalmente se for operação de day trade ou scalping, quando você está numa operação, a própria informação que o mercado gera pode ser que dê um gatilho na sua cabeça, na sua mente, de você pensar, será que eu devo fechar essa operação agora ou não? Será que o mercado vai chegar até o meu alvo ou não? Será que vai estopar ou não? Vai ter notícia daqui a pouco. Aí aparece um pin bar na sua tela, você, será que vai reverter? Esse tipo de conversa interna, né? Será que vai? Será que não vai? Será que fecha? Será que não fecha? O que eu devo fazer agora? Essa operação está demorando. Né, parece que o mercado vai reverter, parece que está indo contra. Opa, está indo a favor. Opa, será que eu devo colocar o stop loss no 0 a 0 ou não? Será que eu devo colocar o trailing? Você está entendendo por onde que vai a conversa, né? Veja bem, toda essa conversa dentro da sua cabeça causa um desgaste mental enorme, uma canseira, mano. Causa uma canseira gigantesca. Por quê? Porque a sua mente não tem sossego. Durante o tempo que você está na operação, e isso pode ser gatilho para a ansiedade, por exemplo, durante o tempo que você está na operação, você está dentro desse looping, né? Será que vai? Será que não vai? Será que chega no alvo? Será que não chega? Será que eu devo aumentar o lote ou não? Será que eu devo usar um lote pequeno ou um lote grande? Será que eu devo usar o stop loss ou não? Será que eu devo colocar o stop loss no 0 a 0 ou não? Será que está na hora ou não? Será que... Ou seja, toda essa conversa interna, ela gera um desgaste. E é exatamente por isso que eu recomendo, para quem está começando, usar um sistema mecânico, porque um sistema mecânico, ele diminui essa quantidade de conversa dentro da sua cabeça. E isso é de uma paz, tá, muito grande, é de uma tranquilidade muito grande. Então, o que o Jonathan está dizendo? Né? Depois de um certo tempo, identificar a entrada é relativamente fácil, não é difícil. Porém, fazer essa gestão dessa conversa, vamos até escrever aqui, olha lá, hein? Fazer a gestão, tá, da conversa dentro da sua cabeça, pode ser o desafio, pode ser o maior desafio para o trader. Ou seja, fazer essa gestão dessa conversa que acontece dentro da sua cabeça pode ser o maior desafio para o trader. E eu tenho para mim, eu entendo, tá? Eu tenho para mim que talvez a maior dificuldade do trader de varejo seja exatamente esse desgaste, essa canseira, essa conversa que fica girando dentro da sua cabeça o tempo todo e não deixa você ficar em paz. Ok? E isso te causa ansiedade, aumenta o seu nível de estresse. E aí o que acontece? Você quer ter resultados rápidos, você entra na operação, está sentado, o olho grudado na tela, o mercado funcionando, subindo, descendo, e essa conversa acontecendo na sua cabeça o tempo todo, girando,
Cara, depois de 2, 3 horas de operação, tá? Operando no mercado, o que acontece? O teu nível de canseira, às vezes você nem percebe, mas o teu nível de estresse por causa dessa conversa, essa fala contínua dentro da sua cabeça, faz com que o seu nível de eficiência diminua. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Ok? Chega um ponto em que você não tem mais critérios. Tipo, cara, você já está cansado, sua mente já está cansada. E aí o que acontece? O seu processo de decisão fica menos criterioso. E você olha para a operação e aí, tipo, pá, tanto faz, mano. Nossa, acho que vai subir, pá, compra, e etc. Tá? Portanto, essa gestão dessa conversa interna, obrigado, Jonathan, por trazer esse assunto e sugerir esse assunto, né? Essa gestão dessa conversa talvez seja uma das coisas mais difíceis, que é a gestão em trade. Ok? Manter a operação e segurar até o final. Até uma coisa importante, por causa dessa conversa que existe, tá? Por causa dessa conversa que existe dentro da sua cabeça, acontece que muita gente não consegue ter disciplina. E aí a pessoa não consegue segurar a operação até o final. Ele entra, coloca um alvo, por exemplo, de 200 pontos, tá? Quando o mercado está em 70, 80 pontos, por exemplo, ele vai lá e fecha a operação porque ele não aguentou essa conversa que acontece dentro da cabeça dele, pelo estresse e essa pressão psicológica. E aí o que acontece? Ele fecha a operação antes. Aí ele fica acompanhando, é claro, para ele depois, né, saber o que aconteceu. E aí ele fala assim, nossa, né, eu coloquei um alvo de 200, talvez isso já tenha acontecido com você, tá? Saí com 70, por exemplo, o mercado foi lá no 200 depois. Mas eu saí com 70 e fechei a operação. Por quê? Por causa dessa conversa constante. Outra situação, o cara coloca um stop loss de 200, quando, por causa dessa conversa, né, quando o mercado se aproxima do stop loss, ele, nossa vida, será que será que o mercado vai só pegar meu stop e vai reverter? E aí o que ele faz? Bom, em vez de ter um stop de 200, ele vai lá e tira o stop loss. E aí depois ele sairia com menos 200, ele acaba saindo com menos 400. E aí ele fala, poxa, mano, olha só, né? Eu era para ter saído com menos 200, eu saí com menos 400. Soma essas duas situações, onde o trader, ele saiu com menos 200, era para ter saído com menos 200 e saiu com menos 400. E no outro, que era para ele ter saído com 200, ele saiu com 70, e você soma 50 operações desse formato, o que acontece? Depois de 50 operações desse jeito, o psicológico do trader está abalado. Depois de 100 operações, a autoestima dele foi pro ralo. E ele já está acreditando que ele é indisciplinado. Por que ele acredita que ele é indisciplinado? Porque ele não consegue segurar a operação até o final. Mas segurar a operação até o final é apenas um sintoma de que está tendo uma conversa muito grande dentro da cabeça dele enquanto ele está fazendo a operação. Enquanto durante a situação, durante o momento em trade, né, ele não está conseguindo segurar a operação até o final por causa desse excesso de conversa que acontece dentro da cabeça dele. E aí ele sai da operação, foge do gerenciamento, foge do plano, foge da estratégia, e aí acaba acontecendo o quê? Depois de 100 operações, ele perdeu já 50, 60, 70, 90% do seu capital, já não está com o seu psicológico abalado, sua autoestima destruída, e aí o que acontece é que esse cara, essa pessoa, né, ela começa a considerar a possibilidade de desistir do mercado, talvez. Tá? Então, o que eu quero dizer para você, e essa pergunta do Jonathan é muito boa, porque esse gerenciamento da operação, segurar até o final a operação, sim ou não, fecha ou não fecha, ajusta o stop loss ou não, e etc., tá? Ele vem dessa conversa que acontece dentro da sua cabeça, da sua e da minha. Eu não sei se você sabe, talvez sim, talvez não, mas eu sou psicólogo, tá? Eu sou formado em psicologia. E essa conversa mental dentro da nossa cabeça é um processo natural. E é por isso que eu recomendo que você adote uma estratégia mecânica em um primeiro momento. Ok? Por quê? Por causa que ela diminui a quantidade de processos, tá? E ela diminui a quantidade de decisões que você tem que tomar e ela diminui essa conversa dentro da sua cabeça. Você vai olhar para o gráfico e vai saber exatamente, olha, aqui é para comprar. Ponto final.
Ah, mas e se vier contra? Cara, coloca a operação, deixa lá. Se você, logo de cara, enquanto você ainda não treinou, não ficou, você ainda não tomou consciência dessa conversa, porque essa conversa existe sempre. Mas se você ainda não tomou consciência dessa conversa, ela é muito prejudicial para você. Porque você está refém da conversa. Ela está acontecendo dentro da sua cabeça, mas você não consegue se afastar dessa conversa e separar ela. Fala assim, olha, está acontecendo uma conversa aqui, eu estou me perguntando um monte de coisa, estou falando um monte de coisa, estou afirmando muitas coisas a respeito de mim, a respeito do mercado, a respeito de tudo, mas, e essas coisas eu devo fazer alguma coisa com relação a tudo isso que está acontecendo dentro da minha cabeça. E, na verdade, você não tem que tomar decisão nenhuma com relação a essas coisas. Tá? Essa é uma coisa importante. Quando você ainda não tem consciência dessa conversa e os pensamentos começam a vir, acontecer dentro da sua cabeça, você fica refém desses pensamentos. E aí você acaba tomando decisões fora do seu gerenciamento de risco. Então, ou da sua estratégia, etc. Então, para quem está começando, eu digo, cara, começa com uma estratégia, começa com um método mecânico, onde você vai ter um conjunto de regras A, B, C, D, E. Chegou lá no final, você tem operação ou não tem. E aí, ponto final. Tem operação? Entramos. Não tem? Não entramos. Ponto final. Fim da história. Ok? Então, quando você tem um sistema mecânico, você diminui eu diria que a influência dessa conversa dentro da sua cabeça, você diminui o seu gasto de energia mental e você acaba ficando mais tranquilo. Você senta no computador, se tem operação, eu opero. Se não tem, eu vou fazer outra coisa da minha vida. E nesse sentido, a estratégia da zona extrema te ajuda demais, tá? Porque ela tem exatamente essa característica de uma estratégia mecânica que faz com que baixe a conversa dentro da sua cabeça e aí você consegue operar dentro de um quadro mental mais tranquilo, mais sereno, com mais paz e mais tranquilidade. Durante esse ano de 2025, eu me propus em fazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Então, eu recomendo muito para você, se você quiser evoluir no trading, dentro do aspecto psicológico, o aspecto técnico, análise técnica, análise macroeconômica, gerenciamento de risco, você precisa se inscrever aqui nesse canal, porque aqui eu estou comprometido em trazer para você conteúdo que possa te ajudar a dar o próximo passo em direção à consistência. E se você tiver interesse em conhecer como funciona a estratégia da zona extrema, basta você clicar no link, no primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? E volta aqui amanhã de novo que nós teremos vídeo. Durante esse ano vai ser incrível. Conta comigo nesse processo. Jonathan, muito obrigado, tamo junto. E você, que você está assistindo meu vídeo, você pode deixar a sua sugestão de vídeo. Será um prazer fazer um vídeo baseado nas tuas ideias, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus. Te vejo amanhã de novo. E agora, olha só, veja bem. Coloque em prática, né, mano? Enfim, esteja consciente das suas conversas internas, tá? E vai para um sistema mecânico que isso vai diminuir esse converseiro dentro da sua cabeça aí, que acontece na sua, acontece na minha, acontece na de todo mundo. Então, diminui o nível de conversa, você fica mais tranquilo, você consegue operar melhor. Um forte abraço, fica com Deus, te vejo amanhã de novo com mais um vídeo. Até mais.